Amém. Na quinta-feira à noite nós meditamos em Romanos 5, 1 e 2, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu estava dizendo aos irmãos na quinta-feira que há um monte de coisas na vida na qual nós não temos certeza, não é? E nós temos sempre que fazer as escolhas pensando no que mais glorifica a Deus em todas aquelas situações, as mais comuns da vida. Devo morar aqui ou ali, devo fazer essa universidade ou aquela, devo trabalhar aqui ou ali, devo casar com essa ou aquela pessoa. E nós temos que olhar para a palavra de Deus e temos que tomar decisões. Não sabemos com certeza exatamente como as coisas irão, mas que há coisas que são completamente certas e são as coisas mais importantes. E nós estávamos meditando exatamente isso. É absolutamente da vontade de Deus, todo instante, que nós nos gloriemos na esperança da sua glória. Então, tudo que você faz, tudo que quer que você diga, o que quer que você sinta, o que quer que você saiba ao se deitar ou ao se levantar, disso você não precisa ter nenhuma incerteza, que você deve ser alguém que tem uma esperança na glória de Deus. Foi sobre isso que nós meditamos e não podemos, é óbvio, recapitular aqui, mas Deus quer isso. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, isso é o que deve caracterizar as nossas vidas. As outras coisas não são tão claras nem tão importantes. Se eu vou viver a vida inteira como um homem casado, ou se eu vou viver a vida inteira como uma pessoa solteira, isso não é fundamental. Mas exultar na esperança da glória de Deus é a marca de um coração regenerado. Por isso que você não pode exultar numa esperança de uma glória que você não vê, ou que você não viu. O homem regenerado, ele viu a glória de Deus. A Bíblia diz que a conversão é exatamente a diferenciação entre um homem que Deus chamou e o que não chamou. É que o Deus deste século cega os olhos dos incrédulos para não verem a luz da glória de Deus na face de Cristo. E os filhos de Deus veem essa glória quando Deus do nada cria de novo, como quando ele fez, ele disse: haja luz. No princípio ele diz o mesmo aos nossos corações, e do nada nós somos trazidos, ele nos traz a vida. E nós vimos 5 pontos que levam alguém a se gloriar na esperança da glória de Deus. E o que é essa esperança? E não podemos rever, mas o ponto 4 era: por causa da justificação agora temos paz com Deus. E nós, no ponto 4 do que meditamos, vimos que o problema é que Paulo diz assim: quando nós éramos inimigos de Deus. Todas as pessoas salvas eram inimigas de Deus. Não é só que nós não conhecíamos Deus, não tínhamos interesse em Deus. A Bíblia diz que todos os homens são inimigos de Deus. Há algo ativo em nós que é totalmente contrário a Deus. Nós somos inimigos de Deus. E quando éramos inimigos, Ele nos reconciliou. E Deus está irado. O céu se manifesta a ira de Deus, sobretudo a impiedade e injustiça. Os homens são inimigos de Deus, e Deus está irado com os homens. Há algo que precisa ser feito de um lado e de outro. Precisa de expiação, de propiciação. E o que nós estávamos vendo é que, se você perceber o que está por trás da ira de Deus, você percebe quão assustador isso é. Porque a ira depende do poder de quem está irado. Então, se um pássaro, às vezes você passa debaixo de uma árvore, um pássaro está defendendo o seu ninho e ele te ataca. Isso é desagradável, não é? Mas se um tigre está furioso contigo, certamente você está numa situação um pouco pior do que um pássaro resolver te atacar. Porque um tigre irado atrás de você vai te despedaçar, porque há muito mais poder num tigre do que num pássaro. E assim há muito mais poder num homem adulto do que numa criança. E há muito mais poder no homem adulto que governa um país ou um império. Então a ira de Nero sobre você é algo terrível,
não é? Por causa do poder que está por trás dele. Nós vimos que Deus revela os seus atributos exatamente para que nossos corações, ao contemplarmos a grandeza do seu poder infinito, pensemos no que está por trás da sua ira. Mas no ponto 5, a gente vê que o que acontece é o oposto. Esse Deus está contra nós, contra os homens. Então o que você tem? Você tem um mundo que está se corrompendo pelas concupiscências do engano, você tem um mundo que não tem paz, e você tem um mundo em direção à morte, e depois da morte você tem um mundo debaixo da condenação eterna, e não há nada que possa ser feito, porque o poder desse Deus é simplesmente imensurável. O poder pertence a Deus. Então, quando ele está irado, é esse poder que está por trás dessa ira. Só que a gente viu que Paulo fala sobre essa graça na qual estamos firmes. Quando é feita a paz entre Deus e o homem, então algo notável acontece. Todo o poder que está por trás da ira de Deus está por trás da graça de Deus. Então, meditar sobre os atributos de Deus levam à compreensão prática tanto da situação que nós estávamos, e que leva um gozo profundo na nossa justificação, na nossa paz com Deus, mas como leva as afirmações de Paulo sobre a certeza das transformações até o fim, que culminam na glória de Deus, na qual nós esperamos, por causa da graça. Então, por exemplo, em Romanos 4,16, Paulo diz: a justificação é pela fé, a fim de que ela esteja de acordo com a graça, de modo que a promessa seja garantida. Se algo é de acordo com a graça, tudo que Deus promete é garantido, porque a graça não é uma disposição. Eu, quando sou gracioso com alguém, enfim, na rua, uma pessoa necessitada, é uma boa disposição. Há um limite muito grande no que eu posso fazer, mas da mesma maneira que não há nenhum limite do poder de Deus por trás da sua ira, não há nenhum limite do poder de Deus por trás da sua graça. Então é isso que nós vimos. Então a ira de Deus, ela é onipotente, e quando você olha para o poder de Deus, e você deve fazer isso, você deve sempre pegar um atributo de Deus e pressionar ele sobre o seu coração, como os salmistas fizeram, até que isso seja real para você, e isso controle a sua vida. E quando você olha para a graça, você deve ver a mesma onipotência por trás, e você vê isso não pensando simplesmente na graça, ou simplesmente na ira. É óbvio que muitas pessoas, mesmo cristãos, falam sobre a ira de Deus como algo comum. Ele de fato não gastou tempo pensando na onipotência de Deus e na ira de Deus. Quando ele está numa situação extrema, quando ele está numa demonstração da ira da natureza, ele sente medo de verdade, não é? Porque é real para ele, mas aquilo não é nada perto de Deus. Mas quando ele fala da ira de Deus, ele fala como uma coisa casual, e ele fala de ter sido livre dessa ira como uma coisa casual, não como quem viu a glória de Deus por trás disso. E quando ele fala da graça, ele faz a mesma coisa. As pessoas têm mil desculpas para dizer que o Evangelho não cumpriu as coisas que o Evangelho diz, como a gente estava dizendo hoje no início do culto, que Jesus diz, o amém, essas coisas diz o amém. Ou seja, Jesus é o amém de todas as suas promessas, por causa do poder da graça. Paulo então vai dizer que a graça reina, ela tem uma autoridade, ela tem um poder, e esse poder é da onipotência. Então nós devemos pressionar os atributos de Deus em nossos corações, para exatamente todas essas doutrinas de justificação, graça, terem em nossas vidas o efeito que fatalmente tem no coração regenerado. Nós acabamos de cantar um hino que diz: te amo, Deus, tua graça jamais falha. Às vezes as pessoas cantam isso, acham lindo quando estão cantando na hora do culto, mas daqui a pouco elas estão dando uma desculpa, como se a graça realmente falhasse, como se realmente aquilo que Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, fosse só uma coisa de autoajuda, assim, só um pensamento positivo, em vez de ser a ação da graça toda poderosa sobre a vida de Paulo. Então você vê que os salmistas, quando eles pressionam os atributos de Deus,
E isso sempre chega a uma conclusão prática na vida deles. Davi no Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso é lindo, eu posso dizer, você pode dizer, não é? Ou seja, não há nenhuma escuridão que eu possa estar que eu fique realmente na escuridão. A escuridão externa pode ser densa, mas Ele é minha luz. Eu posso estar sobre todas as ameaças, mas Ele é minha salvação. Então ele diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. Então ele chega à conclusão prática da vida: a quem temerei? De quem me recearei? Se nós não chegarmos à segunda parte do verso, Deus como luz e como minha salvação não é real para mim. Então é por isso que nós todos os dias devemos nos encher, como cantamos de manhã, quando tua face busco. Nós olhamos para Deus. Deus não, os atributos de Deus não são, na verdade, separados como nós meditamos neles. Isso é só para facilitar. Eu estava lendo um artigo chamado Captura Histórica no Espaço, de Marcia Dunn. Ela é uma especialista em cosmologia, astronomia. Então ela escreve muitas matérias falando sobre as pesquisas, as explorações da NASA. E ela diz algo nesse artigo, Captura Histórica no Espaço, algo super interessante. Diz assim: ontem, 3 astronautas conseguiram estender suas mãos enluvadas e agarrar 4,5 toneladas, um satélite que girava lentamente numa última e arriscada tentativa de salvar o artefato, ou seja, o satélite. Houston, eu acho que temos um satélite, o astronauta disse. Disse o comandante da nave, Daniel Bradstein, de dentro da Endeavour, depois que os 3 astronautas, formando um círculo do lado de fora da nave, puseram suas mãos na parte inferior do satélite e o seguraram com firmeza. A Endeavour havia acabado de passar a sudoeste do Havaí, a 360 km de altura, viajando a 28 mil km por hora. Os 3 astronautas cercaram o satélite como se fosse 3 pernas de um tripé. A operação exigia uma delicadeza extraordinária. Qualquer movimento brusco poderia fazer com que o combustível do interior do satélite começasse a chacoalhar. A nave estava posicionada com a cauda na direção da Terra e o planeta salpicado de azul girava lentamente por trás dos astronautas enquanto eles apanhavam o satélite. Isso é incrível, não é? Às vezes a gente começa a acostumar com as coisas, mas essa é uma captura histórica no espaço. 3 astronautas, eles iam interceptar um satélite e eles tinham que interceptar com uma delicadeza para não balançar por causa do combustível que estava dentro. Só que você viu, o satélite estava a 28 mil quilômetros por hora e o satélite pesa 4,5 toneladas. Então essa foi uma captura histórica, é um feito incrível, né? E a capacidade para se lançar no espaço e pegar com as mãos um satélite que pesa mais do que um elefante, deve surpreender a todos nós, não é? São feitos notáveis que os seres humanos fazem, mas por mais espantoso que seja qualquer coisa que o ser humano faz, e a gente costuma achar incrível o que os seres humanos fazem, nos impressionam muito, né? Quando a gente vê uma nave assim que leva as pessoas até o espaço, roupas e esses cálculos tão precisos. Os astronautas estão no lugar certo quando aquele satélite ia passar, eles tinham que segurar com as próprias mãos o satélite, enfim, aviões e essas capacidades incríveis que a tecnologia vai possibilitando ao ser humano, e nós costumamos superdimensionar isso, enquanto gastamos pouco tempo espantados com a grandeza de Deus. Então a gente acha um avião uma coisa muito sofisticada, mas um mosquito ou uma abelha é muito mais sofisticado num voo do que um avião. E nós tentamos a não ter o tipo de espanto para isso. Então Deus é onipotente.
Ele tem capacidade e poder para fazer qualquer coisa. Paulo disse: se você é justificado, você vai ser levado a se gloriar na esperança da glória de Deus. A definição de se gloriar na esperança da glória de Deus é uma definição incrível do apóstolo Paulo, e é sobre isso que nós meditamos na última quinta-feira. E Deus tem o poder e a capacidade de fazer qualquer coisa, e é esse o poder que agora é por nós. Esse poder era contra nós. Por isso que Deus diz: quem vai escapar das minhas mãos? Ele está irado, e por trás da ira dele há a onipotência. Mas Paulo diz que agora na graça nós estamos firmes, porque a graça é o poder e não uma disposição de Deus, com a sua ira. E até um dos nomes hebraicos para Deus é El Shaddai. Fala do seu poder. El fala sobre Deus, e Shaddai significa todo-poderoso. Então seu nome se refere à sua força e poder infinito. De tal maneira que a Bíblia diz, eu já disse isso aos irmãos, que o poder pertence a Deus. Ou seja, não é que Deus está numa escala de poder acima de todas as coisas, mas é que o poder pertence todo a Ele. O poder que você usa para se mover, existir e respirar, o poder que Satanás usa, o poder de todos os serafins, o poder da existência de todas as coisas, todo esse poder é de Deus. O poder pertence só a Deus. Jó disse assim em Jó 9,19: se se trata de força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ele percebeu que a força e o poder absolutos pertencem somente a Deus. Ele está falando a mesma coisa que o salmista, no Salmo 62, que o poder pertence só a Deus. O apóstolo João exclamou assim: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19:6. Isaías disse acerca do impressionante poder de Deus em Isaías 40, de 15 a 17: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Se usar um grão de pó na balança, aí não acontece nada. Todas as nações são um grão de pó. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Você vê que Isaías diz que todas as nações, os 7 bilhões de pessoas do mundo, são diante dele um nada. E Isaías fica pressionando isso. Ele os considera, ele primeiro diz que é um nada, depois ele diz assim: ele os considera menos que um nada. E depois ele vai à frente e diz: como um vácuo. É um nada absoluto. Todas as nações, todos os homens, eu e vocês. Então, quando Deus exerce o seu poder, ele o faz sem nenhum esforço. Nós temos força, não é? Cada um de nós a seu nível. Não pertence a nós, mas nós usamos. Mas Deus, ele quando usa o seu poder, ele não faz esforço, que é o que nós fazemos. Eu tenho que fazer esforço até para segurar o microfone, ou para me manter em pé. Para Deus criar o universo inteiro e uma borboleta é tão difícil quanto o outro, não tem dificuldade nenhuma. Deus não tem, nós, dependendo da complexidade do que fazemos, exige de nós muito esforço. Mas para Deus, criar todo o universo e uma borboleta não é mais difícil para Deus. Não existe uma coisa mais difícil para Deus. Um grande puritano que melhor escreveu sobre os atributos de Deus de tudo que eu já li na vida, ele diz assim: visto que ele tem sob o seu comando todos os poderes do universo, o Senhor Deus onipotente pode fazer uma coisa de modo tão fácil quanto qualquer outra coisa. Todos os seus atos são feitos sem esforço. Ele não gasta energia alguma que deva ser reabastecida. Sua autossuficiência torna desnecessário que ele busque renovação das suas forças em algo fora de si mesmo. Todo o poder necessário para fazer tudo o que ele quiser fazer reside na plenitude que não diminui quando ele a exerce. A plenitude do seu poder infinito. Stephen Chernock, que é um puritano, nasceu em 1628 e morreu em 1680,
ele escreveu uma obra enorme a respeito dos atributos de Deus, e ninguém escreveu melhor ou mais profundamente. Ele continua assim: a onipotência de Deus é a habilidade que ele tem para fazer acontecer o que quer que seja que o agrade. Nosso desejo talvez seja, e são, mais extensos do que o nosso poder, mas com Deus o conselho dele permanece, e ele fará toda a sua vontade, como está em Isaías 46:10. Você deve ampliar ainda mais a sua concepção do poder divino, em vez de pensar que Deus pode fazer apenas o que ele resolve fazer. Na verdade, ele tem uma capacidade infinita de poder de ação, assim como tem uma capacidade infinita de vontade para tomar resoluções. Seu poder é tanto que ele pode fazer tudo o que lhe agrada sem dificuldade ou resistência. Ele não pode ser inspecionado, ele não pode ser refreado, ele não pode ser frustrado. Quão inúteis seriam os seus conselhos eternos se o seu poder não pudesse executá-los. Sua misericórdia seria uma débil compaixão. Sua graça não cumpriria aquilo que ele disse que ela faria, se ele fosse destituído do poder de dar alívio e de sua graça completar o que ela começa. Sua justiça seria como um espantalho desprezado, sem o poder para punir. Sua ira não seria o que é, e suas promessas um som vazio, sem o poder de cumpri-las. Ou seja, você só entende a ira de Deus quando entende o poder de Deus por trás dela, e só entende a graça de Deus quando entende o poder de Deus por trás dela. Você nunca vai ver a graça como algo incipiente, por isso que Paulo diz, na qual estamos firmes, e como consequência disso, todo cristão que foi alcançado pela graça vai se gloriar na esperança da glória de Deus, que é incrível, como nós vimos. Então, porque o poder de Deus é infinito, ele, diz Isaías 40:28, nem se cansa, nem se fadiga. As pessoas realmente questionam, por que Deus descansou no sétimo dia então? Por que essa palavra descansou? Então as pessoas não compreendem que ele pode fazer qualquer coisa que ele queira. E o salmista diz assim: no céu está o nosso Deus, e ele faz tudo o que lhe agrada. Salmo 115:3. É óbvio que, como Stephen Chernock estava dizendo, nós podemos ter ideias, propósitos muito maiores que o nosso poder. Deus nunca pode. Ele faz tudo o que lhe agrada. Paulo ilustrou a soberania de Deus, demonstrando que ele usou misericórdia com alguns, Isaac e Jacó, não é? Ao passo que ele endureceu outros, Esaú e Faraó. E para aqueles que argumentam contra o direito de Deus de fazer essas distinções, Paulo simplesmente afirma quem Deus é. Ele diz assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos 9:20-21. Embora esse poder seja tamanho, assustador e infinito, e suas habilidades infinitas têm esse poder infinito, Deus só faz coisas que estão de acordo com o seu caráter, coisas que são coerentes com Ele mesmo. Então é por isso que Ele não pode mentir, é por isso que Ele não tolera o pecado, é por isso que Ele pune o pecado, é por isso que Ele salva pecadores, sem que no processo a sua misericórdia seja algo que se contraponha à sua justiça. Na cruz. Então o poder de Deus se expressa numa infinidade de maneiras. Todos os dias nós devemos nos encher disso. É isso que Davi está fazendo quando diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Ele está pensando no Deus todo-poderoso por trás da graça que o guia. Olhe para a criação. Davi louvou Deus como Criador e diz assim no Salmo 33:6: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ou seja, ninguém ajudou Deus a criar um mundo, não é? Ninguém ajudou Deus a planejar o mundo. É isso que Paulo diz quando diz: quem foi seu conselheiro? Tudo que existe, tudo que vai existir por toda a eternidade, um dia existiu só na mente de Deus. E quando Ele resolveu que essas coisas existissem fora da sua mente,
criando o tempo, ele não teve que fazer mais esforço do que quando essas coisas existiam apenas na sua mente. Davi, então, Isaías diz assim: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Então ele desejou que a criação existisse e ele chamou essa criação inteira do nada. A Bíblia diz assim em Romanos 14, 17, ele chamou a existência as coisas que não existiam, a não ser na sua mente. Então quando você contempla a criação de Deus, ela deve fazer você enxergar e valorizar o poder infinito de Deus por trás da criação. Agora, se você realmente faz isso, você não tem nenhuma razão para pensar que o poder infinito de Deus por trás da graça pode falhar, como é comum, porque cada vez mais as pessoas falam da graça de Deus como uma disposição boa de Deus. Então a contemplação da criação de Deus deve nos levar a valorizar o poder dele. No entanto, o poder de Deus é maior do que a criação, porque a criação e o universo não a expressão final do poder de Deus. O poder de Deus é maior do que qualquer coisa que ele tenha criado. Ele podia criar mais, diferente, e criar infinitamente. Ou seja, toda a criação, apesar da sua imensidão e espantosa, ela não é o limite do poder de Deus, ela é só uma fagulha, não é? As orlas do seu poder. Então aquilo que Deus cria, Deus também sustenta. Não há nada que ele criou que ele não sustente, ou seja, ele não criou nada que possa existir por si mesmo. Porque, como nós vimos, o poder pertence a Deus. Eu estava falando, quando estava falando sobre a ira de Deus, e a gente pensa na ira de um furacão, quão devastador na ira do fogo, quão consumidor mas todas essas coisas só apontam para esse poder infinito. Eu estava dizendo que a gente vive numa galáxia, né, que tem 100 mil anos-luz de diâmetro, que dá 600 mil trilhões de quilômetros, e 12 mil anos-luz de espessura, e nela tem de 200 a 400 bilhões de estrelas como o Sol, na nossa galáxia. Mas com os novos telescópios, nós sabemos que temos trilhões de galáxias, trilhões. O tamanho da nossa galáxia é inimaginável para nós, mas o tamanho do universo é totalmente desproporcional a maior tentativa de nós imaginarmos o seu tamanho e a nossa pequenez. E é óbvio, o universo é enorme assim, não tem nada a ver com os homens, porque o universo seria tão grande se nós vivemos nesse pequeno planetinha, numa galáxia tão grande que o Sol demora 200 mil anos para dar uma volta apenas em torno da galáxia. É óbvio que o universo mostra quão insignificante nós somos e quão grande Deus é. Então ele sustenta isso que ele criou. Ele não só criou esse universo impressionante. A Bíblia diz assim em Hebreus 1:3, todas as coisas pela palavra do seu poder são sustentadas. A palavra grega aqui, sustentar, significa mantidas. E ela é utilizada no tempo presente, o que implica uma ação contínua de Deus. Deus continuamente mantém os átomos do seu corpo assim, nessa organização. Não é uma coisa que simplesmente ele fez, ele mantém. Então, nesse momento, Deus está sustentando todo o universo, do macro ao micro. Isso é muito mais do que uma lei da natureza, é a atividade de Deus, consciente de Deus, manter os atos do nosso corpo. Por isso que Paulo diz que nós existimos, respiramos e nos movemos nele, porque ele está fazendo isso continuamente. Então você pode imaginar o que aconteceria se Deus renunciasse ao seu poder sustentador por um instante. Nós deixaremos de existir. A nossa existência depende dele manter a existência. Nossa vida depende da constância das leis físicas que ele estabeleceu e ele mantém conscientemente.
Se Deus parasse de manter a lei da gravidade, nós não seríamos capazes de ficar no solo desse planeta. Nós iríamos para o espaço. Ou pense no Sol. A temperatura da superfície do Sol é 6.700 graus centígrados. Se ele estivesse um pouquinho mais perto da Terra, não era possível ter vida, ela torraria. Um pouquinho mais distante e ela seria coberta de gelo. Então, além disso, o nosso globo é inclinado num ângulo exato de 23 graus. É isso que faz ter verão, primavera, outono e inverno. Se não houvesse a inclinação de 23 graus, essa coisa precisa, todos os vapores se movimentariam do centro para o norte e sul, e todos os continentes seriam cobertos de gelo. Então você vê todos esses ajustes finos, perfeitos. Se a nossa atmosfera diminuísse de repente, os meteoros que entram na nossa atmosfera, se a densidade dela diminuísse, os meteoros, eles entram na atmosfera, a maior parte deles, e se consomem muito antes de chegar na Terra. Você vê aquela coisa. Por quê? Por causa da sua densidade. Se ela fosse menor, então nós teríamos uma chuva de meteoros aqui. Se a Lua não permanecesse a uma distância específica e exata da Terra, a maré dos oceanos inundaria quase todo o planeta 2 vezes por dia. Se o fundo dos oceanos fosse mais profundo do que ele então o equilíbrio entre dióxido de carbono e oxigênio da atmosfera terrestre deixaria impossível haver vida animal e vegetal no planeta. Então as coisas não acontecem por acaso. Deus não é um relojoeiro que fez uma máquina que funcione lá, não é? A Bíblia diz que ele mantém isso. A razão pela qual o universo é um cosmo e não um caos. Cosmo é o contrário do caos, não é? É algo organizado, algo que leis sustentam, leis que funcionam aqui e leis que funcionam em todas as outras galáxias. É um sistema ordenado, seguro, em vez de ser uma confusão errante, um caos, é um cosmos. É o poder sustentador de Deus. Todas essas mostras do poder de Deus é só para você conhecer que quando Deus fala conosco que a sua graça é Deus por nós, é esse poder infinito. Não há nada mais fútil do que pessoas que dizem acreditar nesse Deus darem a sua graça impossibilidades para justificar o fato de que parece que na sua vida não há a graça agindo. Então, os cientistas que pensam que estão descobrindo verdades grandiosas, nada mais estão fazendo do que tocar, não é? Nessa organização, nesse cosmo, todo matemático, organizado, funcional, que nossas mentes racionais podem compreender. Então, o governo de Deus sobre o universo manifesta sua sabedoria inescrutável, seu poder ilimitado, e ele sustenta tudo isso só pela sua palavra. Como ele criou isso só pela sua palavra? Então, uma questão frequentemente levantada, como eu disse, é que se Deus nunca fica cansado por preservar e manter todas as coisas no universo, e porque ele descansou no 7º dia da criação. A resposta é que Deus não descansou literalmente. Nós descansamos porque estamos cansados. Quando a Bíblia diz que Deus descansou nos 7 dias, no 7º dia, aquilo ali é o tetelestai de Deus. A palavra está sendo usada para você terminar o trabalho. É o que Jesus fez quando a Bíblia diz que agora ele está sentado à destra do Pai. Ele não está descansando. Isso quer dizer que ele terminou o trabalho que ele se comprometeu a fazer, de nos propiciar, nos espiar, de ser o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando ele terminou todo o seu trabalho como nosso Redentor, ele então sentou. Ele não sentou porque estava cansado, ele sentou porque havia terminado.
perfeitamente aquilo que ele devia fazer. É nesse sentido que Deus descansou. Deus não se cansa. Ele esteve tão ativo no 7º dia como nos 6 primeiros dias da criação. Ele está ativo até hoje, porque ele sustenta tudo o que criou pela palavra do seu poder. O descansar de Deus não era agora ele não fará algo. Como eu disse, criar uma borboleta, um universo, não há nenhuma diferença para Deus. Não é uma coisa maior, não gasta mais do seu poder, nem sua energia. Então, pense que esse é o poder que Paulo está dizendo, que nos mantém firmes, na qual estamos firmes. Pense que o horror de pensar nesse poder infinito por trás da ira de Deus deve se voltar para um coração totalmente maravilhado pelo poder por trás da graça de Deus. Então, quando a gente canta o hino que cantamos, te amo Deus, tua graça jamais falha, nós não estamos falando poesia, é que a graça de Deus nunca falha. Ele diz, Deus fez tudo o que quis nos céus e na terra. Então, Charnock disse, entramos no ateliê de artista e lá encontramos pinturas inacabadas, cobrindo grandes telas e sugerindo grandes projetos, mas que foram abandonados, seja porque o gênio não foi competente para concluir o trabalho, ou porque a paralisia pôs morte em suas mãos, ou alguma doença. Mas quando entramos na grande oficina de Deus, não encontramos coisa alguma que possua uma marca de pressa ou de insuficiência de poder para terminá-la, e temos a certeza de que a obra que a sua graça começou há de ser completada pelo braço da sua força. Quando falamos sobre a graça de Deus, estamos falando sobre esse poder infinito de Deus por trás do seu propósito salvífico. A ideia de que Jesus diz, eu te darei a paz, mas não pode completar isso, a ideia de que ele não é o amém das suas promessas, é alguém que certamente pode falar sobre o Deus Todo-Poderoso, mas não conhece. Não é? Esse foi o argumento de Paulo ao falar sobre a nossa salvação. A nossa salvação é operada por uma graça onipotente. Como a ira de Deus que cai sobre os homens eternamente, é uma ira onipotente. Esse argumento, então, Paulo usa ao dizer em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Como o Stephen Charnock disse, quando você entra no ateliê pode ser um grande artista, pode ser o Picasso, pode ser um grande músico, mas ele tem muitas obras inacabadas, que ele começa, mas ele não consegue terminar contento. Ele não consegue, a aspiração veio, mas ele não consegue ir até o fim. Ou porque a obra era grandiosa demais e a aspiração não cobria tudo, ou porque no meio da sua obra ele teve um derrame, ele ficou com reumatismo, ele não podia mais usar suas mãos. Há uma fraqueza, às vezes na inspiração, às vezes em suas capacidades motoras, e o que ele está dizendo é o seguinte, não na obra de Deus, não há nada que Deus começou que ele tenha que tenha parado, porque ele faltou de alguma forma como ir. É isso que Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Você só pode falar da graça de Deus quando o teu coração foi capturado pela glória da onipotência de Deus. E só pode pensar no verdadeiro horror que é estar debaixo da ira de Deus quando você é capturado pela glória da sua onipotência. Então a salvação é uma obra poderosa de Deus, e quando Deus começa essa grande obra numa pessoa, ele leva inevitavelmente ela à conclusão. Não a conclusão de salvar aquela pessoa, apesar da graça não ter tido o poder de transformá-la, mas porque a graça de Deus é capaz de fazer tudo o que ela disse que faria. Então, Judas encerra a sua carta com a mesma nota, né? No versículo 24 e 25, quando ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora,
e por todos os séculos. Amém. Ou seja, antes do tempo começar, e agora no tempo, e na eternidade. Então a salvação não é como minha experiência, por exemplo, de jogar futebol, não é? Até 16, 17 anos eu treinei em clubes e joguei os campeonatos aqui no Rio de Janeiro, e eu me lembro de um dia ter perdido um jogo importante, e o técnico diz, olha, no vestiário, para mim no final do jogo, a razão que nós temos perdido hoje foi você, porque você não passou a bola, você não fez o mais simples, você quis driblar, mas tudo bem, mas então quando você concluiu, você não fez o gol. Então hoje a nossa derrota é culpa sua. Você tentou fazer mais bonito do que devia e você fez a gente perder hoje. Eu tinha 15 anos, o técnico estava falando para mim o seguinte, a culpa foi sua, a nossa derrota é culpa sua. E da próxima vez, ou dê o passe, ou certifique-se de que você vai colocar a bola na rede. Não haverá esse tipo de coisas ditas para nós no fim. Ou seja, Deus nunca vai dizer para alguém, você percebe que por tua causa 200 eleitos estão no inferno? Você percebe que por sua causa parte do que eu queria fazer foi frustrado? Você percebe que o nosso time perdeu alguns por tua causa? Apesar da paixão infinita dos nossos corações de pregar o Evangelho, Paulo diz assim, eu sofro todas essas coisas para que os eleitos sejam chamados à salvação. Um filho de Deus sempre vai ter a paixão de proclamar, porque tudo que ele quer é espalhar o bom perfume de Cristo. Mas isso nunca vai acontecer, Deus nunca vai dizer, olha, você percebe que por causa de você, 200 pessoas deixaram de estar no céu, 200 pessoas que eu dei ao meu filho na eternidade não foram salvas. A salvação significa que o Senhor guiará todos os pecadores arrependidos da justificação até a glorificação, usando meios, usando a mim, usando você, mas aqueles que dantes ele conheceu, ele predestinou, quem ele predestinou, ele chamou, quem ele chamou, ele justificou, e quem ele justificou, ele glorificou. Não vai ver aquele tipo de bronca que eu recebi com 15 anos, que nunca esqueci, de que eu era o culpado, de que eu era o responsável pela derrota. Deus nunca vai dizer isso para alguém. Porque ele nunca deixará de levar todos os eleitos para o céu, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. A redenção foi uma demonstração ainda maior do poder de Deus do que a criação, porque não há aparentemente resistência contra a criação. Deus do nada chama as coisas à existência, mas nós sabemos que na redenção nós éramos inimigos de Deus. Paulo disse, quando nós éramos inimigos de Deus, mas nós sabemos que não só nós éramos inimigos de Deus, nós sabemos que Satanás, ele cega os olhos dos incrédulos para não ver a luz da glória de Deus na face de Cristo. Então havia resistência, o que não havia na criação. Na redenção havia resistência, um diabo a ser subjugado, sem ser destruído. Deus queria subjugar Satanás sem destruí-lo, já que Satanás também existe, se move em Deus, então é fácil encerrar com a sua existência, se fosse isso que Deus quisesse fazer, como seria com todos os homens. Mas ele vence, e ele vence a morte, e ele trata de todo o pecado, de todos aqueles que ele deu ao seu filho. E Deus escolheu fazer isso de uma maneira incrível. Em 1 Coríntios 1, 27 diz, as coisas loucas do mundo ele escolheu para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então Deus enviou pessoas comuns ao mundo para espalhar a salvação. As pessoas mais improváveis, as mais fracas, 12, 13 homens, contra todo um poder do mundo, e eles venceram por causa do poder de Deus. E num curto período de tempo, o que aconteceu? A Bíblia diz que essas pessoas viraram o mundo de cabeça para baixo, Atos 17, 6. E você vê que na salvação,
todo o grande poder de Deus é mostrado. Deus se revela assim na natureza, a sua grandeza, para que você entenda que quando Ele está agindo na salvação, o seu poder simplesmente é infinito. A graça não é uma boa disposição de Deus que pode funcionar com Josemar, dependendo de quem eu seja, da minha biologia, das minhas habilidades. Depende totalmente da graça de Deus. Pode ser um homem respirando ódio contra a igreja como Paulo, pode ser um homem, um cobrador de impostos, que era o oposto do apóstolo Paulo, como Mateus, não importa. Pense no poder de Deus na ressurreição. O poder de Deus também é manifestado na sua capacidade de ressuscitar os mortos. A Bíblia diz assim em Mateus 26:32, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus falava sempre sobre morrer e ressuscitar. Nós sabemos que a morte é um poder sobre os outros poderes para nós, seres humanos. Nós temos medo de coisas e nós atribuímos poder às coisas que podem causar mais morte. Quanto mais morte uma coisa pode causar, mais nós falamos que aquilo é poderoso. E todos os poderes para nós, de alguma maneira, estão ligados à morte. Então Jesus foi acusado de ser um rebelde envolvido em atividades revolucionárias que visavam a subversão do Império Romano, o que era mentira, né? Os líderes religiosos de Israel levaram ele diante de Pilatos e falaram que ele estava alegando ser rei e que ele queria se levantar contra o Império Romano, o sistema político, e essas acusações eram falsas, mas porque Jesus não se posicionava contra Roma. No entanto, as acusações religiosas eram verdadeiras. Cristo alegava ser o Messias, como está em Marcos 14, 61 a 62. Cristo sabia que a sua confissão da sua divindade custaria a sua vida, não é? Mas Cristo nunca preferiu uma mensagem de duplo sentido para deixar as pessoas confusas, mesmo diante da sua iminente morte. Quando ele foi perguntado se ele era o Filho de Deus, a resposta é sim. Ele confessou abertamente seu senhorio, sua identidade messiânica, a sua autoridade soberana. Ele podia dizer para Pilatos: nenhum poder teria sido dado a você se do alto não tivesse sido dado, porque ele entregou a sua própria vida àquele que é capaz de ressuscitar dos mortos. É o que Romanos 6:4 diz: foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Cristo foi capaz de enfrentar a cruz não só por causa do poder do Pai, não é? Jesus quis, como um homem, depender totalmente do poder do Pai através do Espírito Santo, mas Ele é Deus. Ele quis fazer isso para mostrar a sua perfeita obediência, mas não é porque Ele dependia que alguém ressuscitasse Ele dos mortos. Ele mesmo podia fazer isso. João 10, 17, 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para entregar e tenho autoridade para tomá-la de volta. Então, por meio da sua morte, ele devolveria a morte impotente para Satanás. A morte tinha um poder enorme por causa do pecado. Ela tinha um aguilhão. A morte, o seu poder horrível e final, é porque ela é o golpe final no homem rebelde, como um salário que o coloca debaixo para sempre, entregue a si mesmo, ao seu coração em escuridão, não é? Mas agora Jesus devolve a morte impotente para com todos os eleitos. Ela não tem mais poder a não ser de levar, como um pastor da nossa época diz, que a morte é como o meu carro, ela me leva para onde eu quero ir. Ela só tem o poder agora de nos levar para onde nós queremos ir e para onde Deus quer que nós que a gente vá. Há uma oração de Jesus: quando cada pessoa que eu amo morre e que está em Cristo, não é? É óbvio que nós
não as que não estão, mas as que estão em Cristo, nós às vezes perguntamos assim: por que essa pessoa que eu amo tanto teve que partir? Por que teve que partir tão cedo às vezes? Por quê? Por causa da oração de Jesus. Não é? Eu sempre, quando perco alguém assim, eu agradeço a Deus por ele ouvir seu filho. Jesus diz assim: Pai, eu peço a Ti que onde eu estiver estejam aqueles que Tu me deste. Então é óbvio que em algum momento essa oração de Jesus vai ser atendida na minha vida e na sua vida. A oração dele é para que todos aqueles que o Pai deu a ele estejam com ele. E a morte, Jesus entregou a morte sem o seu poder, ela agora só pode atender aquilo que ele quer e aquilo que nós queremos. Pai, eu peço que todos aqueles que Tu me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória. E ele lutou com a morte como se fosse um inimigo sem dificuldades. Ele não foi digerido, ele foi a morte da morte. Então Deus tem tanto poder que no final dos tempos ele vai levantar da morte não só todos os eleitos, mas todos os homens e que já viveram, justos e injustos. João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e vão sair. Não só Lázaro, mas todos os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida. Ele fala todos os homens, e o livro de Apocalipse 20, 11, 15 diz que no julgamento do trono branco todos estarão lá, todos que já viveram. Então você vê a grandeza do poder de Deus, que Deus quer manifestar em todas essas coisas, para você descansar no poder que está por trás da sua graça. Você só tem como se gloriar na esperança da glória de Deus se uma coisa garante. Paulo diz: quem garante isso? Isso só é garantido porque a graça está fazendo isso. Nunca, quando você vê alguém esvaziando a graça da sua capacidade infinita, você pode imaginar que aquela pessoa está falando sobre a mesma graça que a Bíblia está dizendo. Então, Deus é o Deus de infinita provisão para nós. Paulo diz assim em Atos 17, 24 a 25: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. Certa vez eu pregando sobre a suficiência de Deus, eu falei que no final dos anos 80, tinha um coelhinho que ficou famoso no mundo da propaganda, né? Um coelhinho rosa, tocando tambor, porque ele era, era propaganda das pilhas Energizer, aqui no Brasil chamava de Duracell, e mostrava todos os outros coelhos parando de tocar o tambor, porque a pilha acabava, mas quem usava Duracell não acabava, ele continuava batendo o tambor, e a propaganda dizia: ele continua, e a propaganda, ela se aproveitava do anseio que nós temos de um desejo humano comum de produzir uma máquina alimentada por uma fonte de energia infinita, que nunca termina, que nunca cansa. Nós sabemos que aquilo só usava esse desejo, mas as máquinas precisam de mais gasolina, os nossos aparelhos precisam de ser colocados na bateria novamente, e nós mesmos temos uma série de necessidades perpétuas físicas. Nós precisamos comer, nós precisamos dormir para as nossas energias serem recarregadas, mas nós não temos só necessidades físicas, beber, comer, dormir, nós temos necessidades psicológicas, nós temos necessidades de ser amados, e há uma obsessão até na nossa cultura por bebidas com muita cafeína, não é? É uma evidência do nosso desejo de sermos criaturas que podem optar por não dormir. Então nós tomamos bebida com muita
cafeína, tomamos Red Bull, porque achamos que precisamos estudar mais horas porque nós queremos romper as limitações que nós temos. Diferentemente, então, desse desejo, ou só do despertar dele, que aquela propaganda da Duracell trazia, Deus não tem nenhuma necessidade por ser todo poderoso assim. Deus não tem frustrações. O que aquele coelhinho simulava ser, o que toda ideia humana de autossustento perpétuo almejava, é o que Paulo está dizendo aqui sobre Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todas as coisas a vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus criando e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, como nós vimos, por toda a eternidade, ele está eternamente provido em si mesmo. A energia de Deus nunca se dissipa. Ao criar o mundo, ele não gastou energia, não gastou poder. Ele não precisa de ajuda, ele é inabalável em força. Deus nunca está faminto. Deus nunca está sedento. Deus nunca tem uma necessidade emocional. Não é? Porque ele criou tudo, coisa alguma da sua criação jamais pode dar alguma coisa a ele, porque ele existiu eternamente antes de existir o universo. Portanto, ninguém é necessário para Deus, nem você é necessário, nem eu sou necessário. Deus não precisa ser amado por nós, Deus não precisa de nada que ele criou, porque ele existiu eternamente sem as coisas que ele criou. Nosso Deus é autossuficiente, sendo todo poderoso, e todas as coisas necessitam dele. Entretanto, Deus não necessita de coisa alguma. Ele pode operar coisas, como Paulo disse, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim, mas ele na verdade não precisa de Paulo para nada. Então certamente ele não necessita de mim e de você. Isso é novidade para algumas pessoas, porque hoje nós temos um Deus cada vez mais parecido com o ser humano, não é? Um Deus em que sua graça aparece com a nossa graça. Nós podemos ser pessoas que tenham graça sobre os outros, outras pessoas exerçam graça, mas a nossa graça é só uma boa disposição, não é um poder, não é? Nós colocamos Deus maior, mas ainda assim só maior do que nós. É por isso que a graça de Deus é tão diminuída e fica aprisionada pela insignificante psicologia humana. A ideia de que o ápice de todo ato de criação foi intencionado para preencher um vazio de Deus é totalmente ridículo. Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória, para mostrar algo, para transbordar algo e não para absorver algo. Então não há qualquer vazio em seu ser, nenhuma lacuna que ele precise preencher para ser completo. Deus é completo. Deus não precisa ser amado por ninguém, ele é perfeitamente amado pelo seu Filho e pelo Espírito, completamente amado dentro da perfeita e eterna companhia da Trindade. O Pai sempre amou o Filho, que sempre amou o Espírito, que sempre amou o Pai. Nenhuma necessidade de amor ou companhia levou a Trindade a declarar a nossa existência. Se nós existimos, certamente não é para uma necessidade de Deus, mas para o transbordar de Deus. Então, pouco as Escrituras retratam Deus precisando de nós. Imagine se Deus tivesse... Eu lembro que certa vez pregando sobre Abraão, eu estava falando a respeito disso. Se Deus falasse para Abraão assim: Abraão, quando eu te encontrei, foi como se toda a minha vida ganhasse foco. Você, Abraão, me completa. Você já leu algum versículo assim? Você já leu Deus falando para algum ser humano: você me completa, o teu amor me completa? Você já viu falando para Davi? Moisés, sabe? Moisés, você é um líder tão talentoso, sábio, compassivo. Eu não sei o que seria do meu plano se eu não achasse alguém competente como você. Não, quando ele salva Abraão tinha um plano, mas se eu não encontrasse um homem de fé como você... Paulo, falando sobre a fé de Abraão, diz: Deus chamou à existência as coisas que não existissem como se existisse. Esse tipo de sentimento cai bem para comédias românticas, alguém dizendo para alguém: quando eu te encontrei, eu encontrei a vida.
Você me completa. Isso é bonito em comédias românticas, mas isso é ridículo para Deus. Nós sim devemos dizer: preciso de ti, Deus, a cada hora. Mas Deus nunca vai dizer que precisa de nós, porque Ele não precisa. Não é? Ele diz: eu sou o que sou. Eu sou, te enviou. Então, certamente, Deus não precisa de você para amá-lo, nem para adorá-lo, nem para completar alguma coisa que lhe falte. Ele é completamente provido e Ele provê tudo. Ele é uma fonte que jorrou todo o universo, que jorrou toda a vida, e ao jorrar, Ele não perdeu nada do que Ele é. Paulo, Davi, ele quer que você compreenda que por trás da graça de Deus há esse poder infinito, essa autossuficiência infinita. É por isso que quando nós cantamos que a graça jamais falha, era aquele último ponto da nossa meditação na quinta-feira, diz que claramente alguém que está em paz com Deus tem o seu coração cheio de uma alegria enorme, porque ele sabe que, sendo inimigo de Deus, o poder infinito que está por trás da sua ira. Mas agora, muito mais do que isso, ele sabe que está sob o domínio da graça de Deus. A graça terá domínio sobre vós. Ele está sobre o poder infinito da graça. O mesmo poder por trás da ira agora é por nós. É por isso que Paulo diz: quem será contra nós? Então, se Deus precisasse de alguma coisa, Ele poderia ser o quê? Chantageado. Você poderia... Nunca ore a Deus falando que vai dar algo a Ele em troca de alguma coisa. É ridículo. Porque você poderia fazer isso se Deus tivesse necessidade. Por isso que Paulo diz: quem primeiro deu a Ele para depois receber? Deus é só uma fonte que transborda, e Ele transborda soberanamente. Então a necessidade leva muitas das vezes nós à tentação. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, ou seja, não há nada que o coração de Deus, o ser de Deus, tudo que Ele é puro, santo e digno. Junto com isso, Deus não tem necessidades. A nossa necessidade de fome, por exemplo, pode fazer você num lugar, num cinema, num parque, comprar comida cara, porque o dono do parque sabe que não há nenhuma outras lojas ali dentro, a não ser as que ele colocou, e ele pode vender caro. Ele conta que você podia pensar assim: não vou comprar porque é caro, mas ele conta com a sua necessidade, a sua fome. Quando a fome bater, e quando ela for forte o suficiente, você vai estar disposto a pagar caro por aquela comida que ele vende. Você vai estar disposto a pagar mais caro por um cachorro-quente sem graça no Maracanã, porque você não pode sair para comprar. Nossas necessidades nos colocam assim. Pergunte a um viciado como as suas necessidades o enfraquecem. Mas esse Deus, então, não tem necessidade nenhuma. Então, a grandeza do poder de Deus, Paulo escreveu: eu faço menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que vocês sejam iluminados, os olhos dos vossos corações, para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para com aqueles que creem. Enquanto você tiver uma dificuldade em ver a suprema grandeza do poder por trás da graça de Deus, você vai sempre ter um argumento humanista para aquilo que a Bíblia diz claramente que a graça faria. Então Paulo diz que os olhos de vocês sejam iluminados, os olhos dos vossos corações, para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Poder, eficácia, força, poder. De novo, você vê que Paulo, ele fica repetindo essa palavra. Muitas pessoas não compreendem o significado da palavra coração nas Escrituras, mas como nós vimos aqui outro dia, quando estávamos falando sobre Jonathan Edwards, as pessoas falam sobre o coração como se fosse emoções, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia fala sobre o coração como um processo de pensamento, a mente como instrumento da percepção espiritual que move a vontade e as nossas emoções. É por isso que Jonathan diz: se alguém diz assim, o Senhor é minha luz e minha salvação, eu creio nisso, mas eu temo, Jonathan diz, essa pessoa não crê no que diz, porque se isso for feito com o coração move a vontade. O coração move a vontade, o entendimento e a mente.
O que devemos compreender sobre o poder de Deus? Que Ele é a fonte do nosso poder espiritual. Por isso Paulo diz, nessa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em Efésios 1,19, Paulo então usou 4 palavras, eu vou ter que encerrar, diferentes para descrever o poder de Deus. Ele quer que aquelas pessoas realmente tenham um conhecimento desse poder por trás, operando naqueles que Deus levou a crer. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aqui nessas breves frases, Paulo usa 4 vezes a palavra poder, usando 4 palavras diferentes. A primeira é dunamis, da onde se deriva a nossa palavra dinamite. Não é que a palavra queria dizer dinamite, porque naquela época não existia. Mas quando a gente desenvolveu algo explosivo e poderoso assim, a gente usou essa palavra que Paulo está usando, porque ela queria falar sobre um poder assim. E traduzida aqui nesse verso de Paulo, a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Poder, de novo, né? Poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo. Então a primeira palavra que aparece como poder é dunamis, que quer falar sobre o poder inerente em nós agora da graça de Deus. A segunda palavra que ele usa no original, apesar de aqui a gente ficar repetindo a palavra poder e poderosa e força, a segunda palavra é energeia, da qual vem a nossa palavra energia. E ela é traduzida por obra e se refere ao que? Ao poder operante de Deus. Assim, dunamis é o poder inerente, e esse poder agora ele opera. E a terceira palavra é kratos, da qual vem a palavra domínio, vem a palavra força. A graça, o pecado não tem mais domínio a respeito de vocês, porque a graça faz isso. Refere-se aqui a um poder supremo. Está falando do poder supremo, o poder que opera em nós, os que cremos, que é supremo, que não conhece nenhum adversário, kratos. E a quarta palavra que ele usa é iskos, que é traduzida aqui no texto como poder, mas iskos quer dizer dotado de poder. Deus nos deu um poder incrível ao nos dar a sua graça. É por isso que Paulo diz que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, porque ele está pensando em dunamis, energeia, kratos, iskos, e ele diz que ele ora para que os cristãos em Éfeso compreendam isso, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, e vai fazer o mesmo conosco. Isso faz com que nós estejamos nessa graça na qual estamos firmes, e é por isso que nós nos gloriamos naquela descrição maravilhosa que vimos da esperança da glória de Deus, glória que nós conhecemos e que nós amamos e que nos domina. O grande poder de Deus então está disponível e é suficiente para tudo. Por isso que você nunca pode levantar um senão. Quando a Bíblia diz, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações, lá vem uma pessoa falar como se essa paz de Deus não fosse o exercício da sua graça onipotente, não fosse energeia, kratos, iskos, dunamis. Paulo diz assim em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele está falando sobre a graça. Ou Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com sua gloriosa riqueza em Cristo, com seu glorioso poder infinito. Todas as suas necessidades, o quê? Todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade, como diz Pedro. Então aplique isso. O poder de Deus é revelado a nós para nos levar a uma profunda adoração e descanso. Em 2 Reis 17:36 diz assim, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis.
e a ele vos prostrareis, e a eles ofereceis sacrifício. Se você não medita e é dominado pela glória do poder de Deus, a adoração não pode ser verdadeira. E isso deve ser aplicado na nossa confiança, como Paulo está usando para com os outros, e aplica nele dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:3. Ou como nós vimos Davi dizer: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? De quem me recearei? Na força do poder de Deus nós podemos realizar tudo o que Deus disse que Ele faria em seus filhos. Que o próprio Deus, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, de paz vos santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que chama é fiel e fará isso. Podemos viver com confiança todos os dias, sabendo que somos capazes de fazer, como Efésios 3:20 diz, fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos e pensamos. Deus é capaz de fazer, mas como? Conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz muito além do que pedimos e pensamos, por causa do poder dele operando em nós, através de nós. E isso é que deve estar por trás da esperança invencível da glória de Deus. Em Filipenses 1, 21 e 24 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário por ora permanecer na carne. Então o poder de Deus é revelado em cada página da Bíblia, para que a gente compreenda como o Deus que era contra nós, qual é o estado do homem com o qual esse Deus está irado, quão terrível mas quão grandioso é a condição do homem em que Deus é por ele, porque esse mesmo poder infinito por trás da sua ira é o poder infinito por trás da sua graça. E todos nós chamados por Deus, sabemos que a vontade final de Deus é que nós nos gloriemos na esperança da sua glória, e para isso existe uma graça na qual nós estamos firmes, e é isso que faz com que tudo que Deus prometeu tenha o amém em seu próprio Filho. Pai, nós te agradecemos. Cada um de nós aqui, Senhor Pai, ensine-nos a todos os dias pegar um dos teus grandes atributos, pressionar sobre os nossos corações, até que a resposta dos nossos corações, Senhor Pai, seja digna, Senhor Pai, da verdade a teu respeito. Que a resposta ao teu infinito poder seja confiança, adoração, ó Deus, paz, alegria, seja um olhar para as suas promessas, Senhor Pai, ó Deus, de uma maneira, Senhor Deus, muito mais espantosa do que quando nós olhamos para o teu poder, Senhor Pai, nesse vasto universo mantido, ó Deus, pela palavra do seu poder. Que nós venhamos entender, Senhor Deus, que essa mesma palavra de poder infinito agora é por nós, em graça, e cumpre todas as coisas que o teu coração desejou para a glória do teu Filho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.